Agora, Diniz, Abel, temos Fernando Diniz depois da vitória do São Paulo, 3-2 sobre o Fortaleza, lá em Fortaleza. Vamos lá com o Diniz. Isso tem a ver com a forma com que o São Paulo tem criado ou com os atacantes que hoje você tem à disposição no ataque, que vivem uma fase muito boa, que são Luciano e Brenner? Ô, Pradella, essas respostas são difíceis de serem dadas. Não dá para saber ao certo por que esse tipo de coisa acontece. Às vezes a gente criou muitas. Se você pegar o próprio jogo do Lanús, embora a gente tenha feito 4 gols, a gente criou inúmeras. Acho que para cada 4 chances que a gente criou, a gente fez um gol. Então, assim, não sei precisar para você o porquê que a gente aumentou o nosso número de gols. E aí, tudo isso eu acho que faz parte. Eu acho que o bom momento do Luciano e do Brenner, a maneira como a gente tem chegado e colocado as bolas também com muita precisão, como foi o lance do Sara pro Brenner no jogo do Maracanã. Acho que o momento do time, a energia que o time está se desenvolvendo, a maneira que a equipe também está passando a acreditar mais no próprio potencial. Então, são vários fatores. Passa por esses que você falou, mas eu não sei exatamente se é só isso. Eduardo Afonso, ESPN Brasil. Ô, Diniz, se você me permite, é uma pergunta que tem a ver com futebol, mas não especificamente sobre o São Paulo. Nessa rodada do Brasileiro, a gente teve quase 40 jogadores com Covid não podendo participar. E a gente tem notado que esses números têm aumentado. Até mesmo no pico da pandemia, quando os times voltaram, a gente não tinha tantos jogadores com Covid. Então, eu queria que você falasse se é algo que te preocupa, o quanto te preocupa perder jogadores por Covid. O São Paulo até é um dos que tem o menor número aí de jogadores que tiveram a doença, mas se numa reta final de Copa do Brasil, de outros torneios, no caso de São Paulo, Copa do Brasil e Brasileiro, essa é uma situação que te preocupa, e por que você acha que esses números estão aumentando no futebol especificamente? Eu acho que preocupa, eu me preocupo bastante com isso. Eu acredito que o São Paulo é um time que está sabendo se cuidar em comparação aos outros, mas de maneira geral eu acho que tem acontecido na sociedade um pouco um afrouxamento, meio achando que a pandemia já passou e ela não passou. Então a gente tem que tomar um cuidado, não é só no futebol não. Eu tenho recebido notícias aí de pessoas da área médica que o número de casos tem aumentado, principalmente nesses hospitais particulares. Então a gente tem que ficar atento e se cuidar. No momento da pandemia, quando estava num pico maior, quando o futebol retornou, eu percebia na sociedade um cuidado muito maior, pelo menos nos espaços da minha convivência. Então eu acho que a gente tem que retomar os cuidados, porque a pandemia está aí e a gente não pode vacilar. Priscila Senhorens, Esporte Interativo. Diniz, o São Paulo divulgou uma foto muito bacana do primeiro gol do Sara, né, o gol de falta, de todo o time comemorando junto, e a gente também pôde observar no segundo gol do São Paulo, o primeiro do Luciano, o Luciano vibrando muito na sua comemoração, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o ambiente, sobre a amizade que o elenco tem. Isso é uma coisa que os jogadores exaltam muito e eu queria escutar de você. E se você acha que isso é uma das coisas que está fazendo o São Paulo viver um bom momento na temporada, né? Essa junção de atletas que estão buscando a mesma coisa. Nos times que eu trabalho, eu sempre deixo muito claro que esse é o ponto central das equipes nas quais eu tenho o prazer de poder participar. É uma amizade que ela é cada vez mais profunda e cada vez mais verdadeira. E nesses momentos fica mais claro, tem essa exaltação de vitórias, mas acredito que os momentos mais agudos, onde o time estava muito pressionado, foi que esse time mostrou que tem um senso de solidariedade, de união diferenciado. Então, são jogadores merecedores daquilo que estão colhendo e continuam plantando sempre. E esse tipo de relação que vai estabelecendo, ela tende a ser muito positiva, não só para esse momento que a gente está vivendo, mas por aqueles que a gente vai enfrentar pela frente. Última pergunta da coletiva, Thiago Tassi, Portal UOL. Diniz, falando do primeiro gol, o Gabriel Sara até revelou no intervalo
que teve uma brincadeira, não sei se foi uma brincadeira, mas um paro ímpar entre ele e o Daniel Alves. Queria saber se isso foi conversado no vestiário, pós-jogo, e como você vê isso, se você deixa eles à vontade para decidirem em campo, e também a importância do Daniel Alves, a experiência dele, ele ganhou para o ímpar, segundo o Sara, mas ele deixou o Sara bater porque a barreira estava colocada mais para dentro e era boa para canhoto. Queria que você falasse desse momento aí. Eu também fiquei sabendo o que aconteceu. Eles treinam muito bola parada quando a gente abre um espaço, embora a temporada tenha muitos jogos, a gente está conseguindo abrir alguns espaços nos treinamentos para eles treinarem falta. E, inclusive, eu mesmo presenciei de perto eles treinando, mais o Igor Gomes e o Igor Vinícius, que bate também o Hernanes, e eles estavam com um aproveitamento muito semelhante, um aproveitamento muito bom do Sara e do Daniel. E é importante que isso aconteça para ficar ainda cada vez mais claro, com exemplos práticos da importância do Daniel, da liderança que ele exerce, de como ele é grande, não é só pela condição técnica e por aquilo que ele já mostrou ao longo da sua carreira. Só convivendo e momentos como esse, que a câmera acho que teve a felicidade de pegar, vai mostrando aos poucos o que representa o Daniel na coletividade. É um jogador extremamente coletivo, preocupado com todo mundo e sempre se doando para que o outro melhore, para que o outro cresça. Esse aí é o Daniel Alves. Fernando Diniz, depois da ótima vitória, importantíssima vitória do São Paulo fora de casa contra o Fortaleza, que vitória, 3-2 do time do Diniz. Vou repetir aqui, o São Paulo é terceiro colocado com 36 pontos, mesma pontuação do segundo colocado do Internacional, que era líder até essa rodada. Inter tem 36, São Paulo também tem 36, o Inter é o segundo, São Paulo é o terceiro. Só que o Inter já tem 21 jogos realizados, e o São Paulo só cumpriu 18 jogos, ou seja, ele tem 3 jogos a menos que o Inter e já tem a mesma pontuação. São Paulo está a 2 pontinhos só do líder Atlético Mineiro, sendo que o Atlético tem 38 pontos em 20 jogos e o São Paulo tem 2 jogos a menos e tem 36, está a 2 pontos. Vem bem, arrancou agora para entrar de vez na briga pelo título o time do Fernando Diniz. Gente, eu tenho 5 minutos para encerrar esse programa, vou pedir a cada um para dar um pitaco aí de 1 minuto e meio sobre o que foi essa vitória do São Paulo e como está chegando para brigar pelo título. Vou começar por você, Paulo Lima. É a aposta certa da diretoria do São Paulo, né? Manteve o treinador, mas foi eliminado aqui, perdeu ali, ficou fora das competições, o dinheiro, não sei o quê. Mas o projeto, ele continua. E repito, são 10 jogos sem perder. O Diniz tem ainda, já falamos aqui, 3 jogos para fazer, né? Pode ser líder, se conseguir vencer, e com uma grande margem de vantagem. Tem 2 derrotas, perdeu para o Atlético Mineiro e perdeu para o Vasco em São Januário. É um caminho correto e está dando certo, e a unidade, né? Essa coisa do bom relacionamento, mas o São Paulo consegue mostrar uma qualidade muito boa, ofensivamente. O Brenner está voando, né? O gol de falta, que a gente quase não vê no Campeonato Brasileiro, aliás, no futebol brasileiro, né? Hoje a gente já viu 2, né? O Jean-Pierre meteu um lá e do gol do São Paulo. Mas é um time forte, um time que caminha, sim, para brigar lá na ponta da tabela. E na próxima rodada, só para a gente ter uma ideia aqui, acho que está meio atrasado, né? Depois a gente pode confirmar, mas o São Paulo, de certa maneira, vai decolar, conquistando mais 3 pontos. Esse é o caminho, né? Se não me engano, o São Paulo pega o Vasco na próxima rodada. Acho que é mais ou menos isso. Então, de certa maneira, é um time que caminha, sim, para brigar pelo título. Era o favoritismo ser do Atlético, e por que não do Flamengo, né? Que são times com muito mais investimento. Mas o São Paulo tem pontuação de chegar no topo da tabela, sim, lá.